eu não vejo necessidade ainda do Vasco se transformar num clube empresa. E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Como o nosso Vascão só entra em campo aí, né, no clássico, no sábado contra o Fluminense, não tem como falar de outra coisa depois do que aconteceu ontem. Tá aí a matéria para vocês. Acordo com 77 Partners prevê injeção de 700 milhões em 3 anos no futebol do Vasco. O clube trabalha para aprovar ainda nesta semana no Conselho Deliberativo um empréstimo de 70 milhões que será usado para quitar salários atrasados e investir no elenco para a Série B. Quem olha essa matéria aqui e vê todo o momento que o vascaíno vive, né? O vascaíno sofre muito há muito tempo, entende? Tá aí, resolvemos os nossos problemas. Inclusive aí você vê em diversas mídias de imprensa ontem, foi bastante falado isso e todos falam com bons olhos que o Vasco é o novo milionário do futebol brasileiro, um acordo melhor que Cruzeiro e Botafogo, e sinceramente eu não sou emocionado ao ponto de ver isso como a saída para o Vasco. De forma alguma. Eu pego os exemplos, cara. Eu vejo aí um presidente do Corinthians, eu vejo aí uma presidenta do Palmeiras falar que é um absurdo, que não vê de jeito nenhum a SAF, tanto para Corinthians quanto para Palmeiras. Eu vejo aí a dona aí do Gênova, que é isso que o Vasco falou, engraçado. Meu amigo Marcelo tava até brincando comigo, porra, a gente mirou aí o Roman Ibrahimovic, né, que muitas pessoas aí da mídia falavam isso, mirou o Roman Ibrahimovic e acorda com 77 Partners, né, o Chelsea campeão aí de Liga dos Campeões, campeão mundial, e a gente aí tá mirando um dono de um clube na Itália que em 26 partidas ganhou apenas um jogo. Pô, peraí, pô. Não é a saída para o Vasco. E aí não é possível, família vascaína, que você entende que o Jorge Salgado deva tomar essa decisão de vender o futebol do Vasco. Porra, eu te convido a entrar no site da Mais Vasco. Vou até mostrar aqui para vocês aí, ó. Tá aí uma das promessas de campanha, planejamento para o futebol de 100 milhões de investimento. Tá aí, cadê isso? Vai ver lá as 14 maneiras que ele dizia que de captar recursos para o Vasco da Gama. Se todas essas promessas fossem cumpridas, realmente o Vasco não estaria falando de SAF. O que dá a entender que para ganhar uma eleição foi construída toda essa narrativa, todo esse site aqui bonito, né? Mas quando entrou lá, sempre tiveram o desejo de vender o clube. Porque se você não tem projeto nenhum para o Vasco, qual é o desejo? É vender o futebol do Vasco. E aí fica o questionamento. Por quê? Por que será que você entra sem projeto nenhum, faz tudo o que faz, é chamado de golpista? Para que você se sujeita para isso? É um bom questionamento que a gente deve fazer e se realmente são essas pessoas que devem tomar essa decisão. E aí, família vascaína, o patrão, né, o nosso parceiro Gleiber convidou ontem o Sérgio Frias, uma live aqui nos canais, né, no Vasco em Família, no Cruz Maltino Sem Fronteira, para tirar diversas dúvidas dos torcedores do Vasco e realmente alertar. Não caiam nessa narrativa da mídia de o Vasco ser o novo milionário do futebol, que essa gestão está deixando um legado, que realmente estão fazendo tudo certinho para isso sair. E o Sérgio Frias vai trazer aqui para a gente. Vai falar aí sobre a mídia, vai falar sobre essa situação aí que estão tentando empurrar a goela abaixo, sim, dos torcedores do Vasco, dos sócios do Vasco, e também faz um alerta aí para o torcedor vascaíno que sim, o Vasco tem outras soluções. E aí eu deixo aqui para vocês, liga só. E agora estão contando história a direção do Vasco, os vergonhosos canais de comunicação que estão trabalhando para a gestão do Vasco, se é remunerado, não é remunerado, se tem interesse, não tem interesse, é outra questão. Mas estão trabalhando para a direção do Vasco e tentando, e é uma covardia, eu digo mais, é uma covardia que se faz com o torcedor do Vasco, principalmente o torcedor mais jovem do Vasco, que é você virar para esse torcedor do Vasco e dizer, tem que ser dessa maneira. Você traz para o torcedor mais jovem do Vasco que não tem outro jeito, que não tem outra forma. Você lida com a amargura, o sentimento de tristeza do torcedor do Vasco e você joga isso na cara dele.
dizendo que não tem outra maneira, não tem outro jeito, não tem outro formato. Isso é uma covardia que se faz, principalmente com o torcedor mais novo do Vasco. E esse torcedor mais novo pode ter certeza do seguinte: o Vasco tem amplas condições de sair dessa situação, desse jeito de ser, desse grupo que está lá, tendo a possibilidade de, com um grande projeto e um desenvolvimento desse projeto e aparato financeiro para esse projeto, não vender nada para ninguém e simplesmente ter a condição de tocar o clube, de fazer o clube voltar aos grandes dias no que diz respeito à questão esportiva, patrimonial, institucional e também financeira. Agora, precisa ser entendido que se até esses incompetentes conseguiram, segundo eles, diminuir a dívida do Vasco, se até eles conseguiram, outros conseguem. E lembrando que a dívida do Vasco hoje talvez seja cerca de 100 milhões maior que a do Flamengo. Então, evidentemente que o Vasco tem poder, tem potencial para alavancar e para crescer muito mais. Como eu falei, 60% do que é a dívida do Corinthians hoje, que não pensa em... Tem uma chance. Cedeu ou na GE? Ou nos dois? Chance. Se aprovar... E após o que seria... Qual seriam os próximos passos, no caso? Os passos têm que ser os passos que cobre-se a questão do que tem que se fazer dentro do trâmite que deve ser feito. Deve-se mostrar que existe... Sempre deve ser passado para o torcedor do Vasco, para o associado do Vasco, que existem outras alternativas. E, a partir daí, fazer uma série de contestações do que está acontecendo. Porque o que está acontecendo é um grande atropelo. Não poderia acontecer. Essa história de ficar fantasiando número, falando número, uma situação que não é exatamente igual. Em 11 de junho, vou pegar aqui, que eu acabei de... Fiz a pesquisa rápida, sabia mais ou menos do tempo. 11 de junho de 2009, Vasco anuncia contrato de até 64 milhões com a Pênalti. Aí provavelmente apareceram pessoas, né? Pô, 64 milhões, vai ver quanto é que deu. O Vasco vai ter investido 60 milhões. É o que tem que pensar, peraí, mas o cara não leva já todo o futebol do Vasco? Se ele for fazer uma negociação, uma renegociação com a TV, esse lucro que ele vai ter não é dele? Ele, quando for fazer as negociações de atletas, ele não tem um lucro com relação a essas negociações? Tudo isso tem que ser pensado. Ninguém está nisso de bobo. E a direção do Vasco pode ter certeza que boba ela não é. Ela é incompetente. Ela é incapaz. Ela mente para o associado do Vasco, como mentiu em campanha. E hoje, os que estão do lado dela são mentirosos juntos. Porque mentiram, disseram que era uma coisa e hoje estão aprovando outra que é diferente do que eles disseram. Pode não ter jeito para quem não tem competência. Os que têm competência têm jeito. Então isso tudo precisa ser dito, precisa ser colocado, porque é muito fácil você ter uma receita no futebol hoje. Mal e porcamente, você minimamente trabalhando, você tem quase 200 milhões de reais, e você vir falar, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Então, tudo tem que ser pensado da seguinte maneira. O procedimento está certo? Não, está errado. Mas ele não está com ele não colocou a hipótese de que fosse meramente empréstimo, colocou, só que ele atrelou a uma possibilidade de venda. Ele não estava permitido. Você não tem o direito, o presidente do Vasco não tem o direito de usar uma possibilidade de algo que não foi aprovado em lugar nenhum do Vasco para fazer face ao empréstimo. Não tem o direito. A malandragem não deu certo. A malandragem não deu certo. Não tem esse direito. Ninguém liberou negociação de SAF no Vasco. Ainda mais assinar. Então isso precisa ficar claro. E dali você já vê que tem um procedimento que já está errado. Aqui, já está feito. Jorge Salgado não tem, para deixar claro, para ele, para os que o seguem, ele não tem nenhuma característica de João Avelange. Nem poder para isso. E quem entende o que eu estou falando, já entendeu o que eu falei. Dos de dentro. Não tem. Não tem esse potencial, não tem essa capacidade, nem tinha essa competência. Tem competência para empréstimo? Claro que tem. Passando pelo Conselho Deliberativo, posteriormente com maioria qualificada. Mas não atrelando a venda. A venda não está liberada, como é que você atrela essa possibilidade? Essa possibilidade não existe. Isso não está sendo dito, mas precisa ser colocado, precisa ser falado. E eu quero muito saber quem é que entrou nesse barco furado. Quem é que está junto? Quem é que tem interesse nisso aí? Quem é que está em todos os cantos dizendo que isso é ótimo, é sensacional? Quais são os interesses dos envolvidos nisso? Não venham me dizer que interesse é Vasco. Dos que estão envolvidos. Estão muito preocupados com o Vasco. Não estão preocupados. Se estivesse preocupado com o Vasco, estava preocupado em mostrar o tamanho do Vasco, como foi dito aí, eu vi, se não me engano, foi Canelas, mostrar que uma torcida que em 1 mês e meio passa de 30 mil para 150 mil sócios torcedores,
Que, aliás, seria uma coisa que ficaria agora para... Olha que maravilha, os sócios torcedores passam para ser lucro da SAF, para ser receita da SAF. Uma torcida que faz isso, e você precisa agora, deixa de conversa fiada, para de tentar tratar a torcida do Vasco como se ela fosse idiota. Tem que parar de tentar tratar a torcida do Vasco como se ela fosse idiota. Isso precisa ser dito, reverberado, e as pessoas têm que parar e pensar 10 minutos. Foi uma ação de desespero. Par de dama na mesa de pôquer com 5 jogadores. Vou dar o all-in. Foi o que aconteceu. E a torcida do Vasco, o quadro social do Vasco, os conselhos, aquelas pessoas que têm responsabilidade, tem que entender que o Vasco não pode ser negociado como se estivesse numa mesa de pôquer, sem a possibilidade de quem está fazendo a negociação fazer em nome do Vasco, no que diz respeito a colocar no meio da discussão uma possível venda do Vasco. E é isso aí, família vascaína. Gostaria de trazer aqui também um depoimento do Leve em relação a esse movimento aí de alguns canais que cobrem o Vasco e da própria mídia aí de querer também aí dizer que o Vasco é um milionário, que agora o Vasco vai voltar a ser campeão de tudo. Vamos lá, é um texto bem extenso, mas eu vou ler uma parte aqui, ó. Se liga só no que ele fala. A matéria ressalta que ficaremos com a receita de sócio estatutário. Só faltava, não? Deixando claro que nosso programa de sócio-torcedor com potencial de 160 milhões por ano, sendo pessimista, será dos americanos. E isso que, na verdade, que pagará a compra. Ou seja, neste modelo, a torcida que financiará a compra. Eles levam a torcida que paga. Não relata a matéria que com a formação da Liga Brasileira, os direitos de TV nos próximos anos vão aumentar muito de valor. Quando isso acontece no futebol inglês, em 10 anos, o clube que menos recebia da TV passou a receber mais do que todos os clubes da Liga juntos, 10 anos antes. O potencial comprador está no ramo dos direitos de TV. Ótimo momento para o comprador esperto e um vendedor otário. Felizmente sabemos que os sócios não se deixarão enganar, por isso espero todos no dia 5 de março em São Januário. Tá aí, família vascaína, eu aceito toda a opinião. Tem alguns torcedores do Vasco que acham que a SAF é a saída, outros que não, acho que tá vendo um movimento aí realmente de bem dividido, mas eu, na minha opinião, não concordo que essa gestão possa definir essa situação. O maior índice de rejeição, não cumpriram nada, entraram da maneira que entraram aí, são conhecidos pela torcida do Vasco de golpista. Cara, na minha opinião, o que começa errado, termina errado. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.